O nosso convidado de hoje é o deputado estadual Nelson Luerssen, ele que vem da cidade de Planalto e hoje uma liderança do sudoeste do Paraná. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Maciel, boa tarde ao telespectador da TV Beltrão. É uma alegria poder estar aqui com você, com a TV Beltrão, que faz um belíssimo trabalho divulgando o nosso sudoeste, em especial a região de Francisco Beltrão. Deputado, você foi prefeito por duas oportunidades e agora deixou o mandato pela metade para ser deputado estadual. Como é que está essa nova experiência na política do Paraná? Olha, Maciel, ser prefeito foi muito gratificante. Eu acho que ser prefeito é uma dádiva de Deus, porque você tem a oportunidade de poder fazer algo pelo seu povo, pelo seu município, buscar realizações que são de interesse de toda a população. O prefeito tem, desde que ele tenha uma LDO bem realizada, um PPA, uma LOA bem feita, ele tem condição de fazer muito pelo povo do seu município. Mas, claro, o meu sonho era maior. Eu esperava poder fazer também por todo o Sudoeste e por todo o Paraná, lá na Assembleia Legislativa. Estamos na Assembleia há um pouco mais de 3 meses, ainda aprendendo, nos estudando, conhecendo direito as normas da casa, o regimento interno, fazendo com que nós tenhamos, primeiro, um conhecimento maior em termos de legislar, para depois sim fazer a nossa atuação mais concreta, ou seja, mais objetiva, que é o objetivo nosso, realizar projetos, indicações, reivindicações pela região, fiscalizar o governo, acompanhar os atos do dia a dia de todas as secretarias de Estado. Então eu espero realmente que possamos, juntamente com os demais deputados, fazer um bom trabalho pelo nosso estado do Paraná, em especial pela nossa região de Beltrão, pelo nosso sudoeste do Paraná. A diferença em ser prefeito e ser deputado? Olha, Maciel, os orçamentos municipais sempre são apertados, mas bem administrado dá para fazer muito. Para você ter uma ideia, nós tivemos o ano de 2008 uma receita fantástica, maravilhosa. Os prefeitos que foram prefeitos em 2008, chegou em 2009, eles reclamaram, porque houve uma queda, na verdade não foi uma queda, voltou-se à realidade. Então o ano de 2009 foi muito difícil. Final do ano 2010 e início de 2011, as receitas municipais estão muito boas. Então os prefeitos estão conseguindo suprir as necessidades do seu povo. Claro que o recurso nunca é o suficiente, mas dá sim para fazer um bom trabalho. E a diferença do prefeito para o deputado é que o prefeito ele tem como fazer algo. Ele tem o recurso, é executivo. Agora o legislador ele depende de quê? Ele depende dos demais colegas para aprovar os seus projetos, ele depende de um governo que tenha agilidade, que invista bem os recursos públicos, que se preocupe com áreas prioritárias, que dê uma consistência grande na área de saúde, de educação, de bem-estar do povo, na geração de emprego, renda e na área de segurança. Então são desafios muito grandes lá no Legislativo. Eu vejo que as dificuldades como legislador são muito maiores do que ser prefeito. O fato de você ter sido prefeito, de ter passado pelo... Você foi vereador também? Não chegou a ser vereador? Não chegou a ser vereador, né? É que também é importante a experiência, para ter uma experiência legislativa, né, como vereador. Mas o fato de ser prefeito, você conhece a situação de cada município, de cada situação, problema de saúde, principalmente, quando o prefeito enfrenta muitos problemas, ele se torna uma alavanca importante na Assembleia? Lógico, eu penso que todo o legislador, o deputado, ele precisaria passar por essa experiência de ser prefeito. É importantíssimo, não que fosse necessário ser prefeito, como também, às vezes, ter uma experiência de vereador. Porque aí você chega lá na Assembleia com conhecimento de causa. Quando alguém fala lá na Assembleia de IH, de Código Florestal, de PPA, de LOA, de IPVA, de ICMS, eu sei o que é, eu conheço. Agora tem deputado, na sua grande maioria, que não sabe o que é isso. Ele nunca ouviu. Se ele ouviu, ouviu pela imprensa, ouviu no disque do dia a dia, mas ele não tem conhecimento de causa. Eu tive a felicidade de ter esse conhecimento de causa, de saber o que é uma pessoa com câncer, um cidadão que tem diabetes, um hipertenso que trata no dia a dia essa doença tão terrível que tem muitos e muitos brasileiros que fazem parte desse grupo, das dificuldades que nós enfrentamos no Paraná quanto aos especialistas, a falta de um ortopedista, a falta de apoio para um agricultor, a falta de estrada no meio rural, as rodovias da região que enfrentam problemas no dia a dia, a dificuldade do empresário com a carga tributária que é muito alta, com os impostos, com a taxa que oneram as empresas paranaenses. Então eu tive a felicidade, Maciel, de como empresário, como filho de agricultor, de viver essa situação.
É lamentável que nós, na nossa época de garoto, quando tínhamos 18, 19 anos, nós não tínhamos as faculdades próximas às nossas residências. A gente fez o ensino médio e não estudou mais, não fez uma faculdade. Porque se nós tivéssemos feito uma faculdade, com certeza nós poderíamos aprimorar esse mandato, poderia ser muito melhor, porque o conhecimento é essencial em tudo. Então eu acho que na nossa época o que faltou foi isso. Não só para mim, eu tenho certeza, um homem brilhante que nem o Nelson Meurer também, já imaginou se tivesse feito uma faculdade, tivesse tido oportunidade, com a vontade, com o trabalho que ele realiza no dia a dia, mais uma faculdade para se somar, né? Foi o que faltou para muitos de nós naquele momento do Sudoeste. Qual é a sua posição sobre esse projeto do Código Florestal, embora seja uma decisão do Congresso Nacional e não da Assembleia? Não, eu entendo que o Código Florestal, o relatório feito pelo Aldo Rebelo, precisava de umas pequenas alterações. Eu creio que nós não podemos, o pequeno agricultor, o médio agricultor, que é o caso do Sudoeste, sermos usados como massa de manobra para contentar os grandes fazendeiros do norte do Brasil. Então isso também nós temos que ter essa preocupação, né, Maciel? Porque eu penso que muitas vezes nesses movimentos se faz grandes movimentos, se faz marcha a Brasília, se reúne 20 mil produtores rurais, como lá nós estivemos o mês passado em Brasília, eu estive junto com os paranaenses defendendo o Código Florestal brasileiro para sermos usados. Mas eu creio que as alterações que precisam ser feitas estão sendo feitas, o Congresso Nacional tem olhado com muito carinho. Precisamos que esse Código Florestal seja aprovado pelo seguinte, nós estamos com um decreto do presidente Lula que protelou o código vigente no dia de hoje. Ou seja, o código no dia de hoje, todo proprietário terá que deixar 30 metros na barranca do rio, não interessa se a sanga tem 1 metro ou tenha 5 metros, terá que deixar 30 metros. Terá que deixar 20% de reserva legal, ou seja, terá que fazer o CISLEG na sua propriedade. Isso tudo com o decreto deu um tempo para se discutir o Código Florestal brasileiro para realmente ele entrar em vigor. E eu espero que eles votem o mais rápido possível para que nós estejamos amparados pela lei, que nós possamos conciliar o meio ambiente com o desenvolvimento econômico e social do nosso povo. O agricultor, quando comprou as terras aqui no sudeste do Paraná, ele comprou até a barranca do rio. Se o governo quer que ele deixe a terra, eu acho plausível, eu acho recomendável, mas que também, então, o governo pague por isso. Se os ecologistas querem tanto que se preserve, mas que se tenha uma retribuição financeira ao pequeno proprietário, porque ele não pode abrir mão de 3, 4 alqueires que faz falta na sustentabilidade da sua família no dia a dia. E justamente para aquele que mora na cidade que não faz nada pela preservação e ainda polui. Exato, principalmente os grandes centros, né, Maciel? Hoje, Maciel, eu vejo o seguinte, o grande problema do meio ambiente não está aqui em Beltrão, nem em Planalto, nem em Realeza ou Marmeleiro, está nos grandes centros. Aqui, o IAP, a Força Verde, eles trabalham até demais. Eles visitam até mais o pequeno agricultor. Em Curitiba, por exemplo, veja você as nascentes do Rio Iguaçu. Qual a proteção que ela tem? Vê se tem uma reserva legal, se existe uma APP lá, uma área de preservação permanente, nas encostas do Rio Iguaçu, na sua nascente, que é dentro de Curitiba. Você pega a marginal do Tietê em São Paulo, que é um concreto armado. Exato. Um rio daquele tamanho, o Tietê, passa por metade do estado de São Paulo, né? Então, veja você, então eles estão se preocupando muito com o meio ambiente em termos aqui do interior. Mas as grandes cidades estão precisando fazer alguma coisa imediatamente. As redes de esgoto, escoamento, as águas pluviais, a conservação dos mananciais, a preservação do meio ambiente é essencial. As grandes cidades que têm que se preocupar, o lixo, os dejetos, isso tudo tem que ser trabalhado de uma forma diferente. Então eu creio que nós temos problemas sim com o meio ambiente aqui na região, precisamos preservar a natureza, a fauna e a flora têm que ser reservadas, mas nós precisamos sim nos preocupar nos grandes centros, que lá que está a catástrofe maior. E catástrofe maior ainda é você ver uma usina nuclear causando tanto transtorno para o mundo. Quando aqui nós temos a usina do Baixo Iguaçu, que é para acontecer, há muitos e muitos anos, não acontece aqui no município de Capanema e Capitão Leão das Marques, devido à falta de uma licença ambiental do IBAMA. O IAP já deu a licença, mas infelizmente por ser uma usina que está em torno do Parque Nacional do Iguaçu, depende do IBAMA e nós não conseguimos essa licença para fazer com que esse empreendimento tão importante, que vai gerar energia limpa, energia verde, energia que não polui, que é a energia dos rios, das águas, infelizmente isso não está acontecendo. Deputado, você foi eleito pelo PDT na coligação do Osmar Dias, que disputou a eleição com o atual governador Beto Richa. No momento da composição da mesa da Assembleia,
a grande maioria, excetuando-se o PT, votou pelo deputado Valdir Rossoni como presidente da Assembleia. Como é que o senhor justifica esse voto? Olha, Maciel, nós fomos procurados pelo deputado Valdir Rossoni, a bancada do PDT. Estivemos com ele, os 4 deputados, e naquele momento, mês de dezembro do ano passado, o Rossoni nos ofereceu a primeira vice-presidência da Assembleia Legislativa. E lógico, eu como era novo, não tinha experiência... Pela composição, então. Pela composição. O André Bueno também era novo, então cabeu ao Escanavaca e ao Agostinho Zucchi, que eram os deputados que já estavam lá na Assembleia, ver qual deles seria o primeiro vice-presidente. Então ficou acertado, então, pela experiência maior que o Zucchi tinha, que ele seria o primeiro vice-presidente da Assembleia na chapa do Valdir Rossoni. Daí depois, para acomodar o PMDB, que o PMDB estava fora dessa negociação, dessa chapa, então nós cedemos a primeira vice ao PMDB e ficamos com a segunda vice. Então nós acertamos sim com a atual mesa diretora da Assembleia, com o deputado Valdir Rossoni na presidência, o Plauto na primeira secretaria, a mesa diretora da Assembleia. Mas acertamos o legislativo, né, Maciel? Foi um acordo de cavalheiro e eu acho que nós estamos colhendo bons frutos, porque nós soubemos que lá na Assembleia ainda temos muitos e muitos problemas. Mas o Valdir Rossoni fez algumas mudanças necessárias que precisavam, que o Paraná inteiro estava solicitando e que era nossa obrigação fazer. Não é nada demais. Eu vejo alguns falar, tratar assim como se foi feita uma revolução. Eu acho que não, nós fizemos o normal. O que cabe a nós fazer, o que o político tem que fazer por obrigação. Se alguns estavam fazendo errado no passado, cabe a nós que lá chegamos agora, corrigir esses erros e fazer com que a casa realmente tenha mais transparência. Melhorou bastante a Assembleia Legislativa e eu espero que ela melhore mais ainda.